leitura? E quem define o que é bom e o que não é bom em literatura? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Aqui a gente fala sobre literatura infantil. Se você está chegando no canal agora, quero te convidar a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Eu estou aqui e também estou lá no Instagram, bel.contaoutra, e lá a gente sempre conversa mais de pertinho. E foi numa dessas conversas, assim, mais de pertinho, um dia desses, onde eu trouxe para o pessoal nos stories uma postagem que eu vou deixar aqui para vocês verem, bem polêmica, que dizia que não adianta ler muito e ler só o que não presta. Eu trouxe essa postagem, né, compartilhei com o pessoal e perguntei as opiniões, assim, abri uma caixinha e surgiram várias opiniões e a gente trocou umas ideias bem legais. E dessas ideias eu separei 3 pontos, 3 perguntas pra gente conversar aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: para que serve a leitura? A leitura ela tem muitas funções. Ela pode ser usada assim pra gente relaxar, para curtir, né, para ter aquele momento gostoso de prazer, lendo uma história legal que nos distrai, mas a leitura também pode ser usada para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender, tendo contato com novos conteúdos, novos pensamentos. E a leitura, de modo geral, ela é o exercício do nosso cérebro, né? Ler faz com que a gente pense e com que a gente exercite o nosso cérebro, faz com que a gente pense em diferentes camadas e que a gente raciocine de formas únicas. Como eu falei, um dos papéis da leitura é fazer com que a gente relaxe, se divirta e curta ali o momento, né? Se envolva com a história. E para isso, muitas vezes a gente encontra livros que são assim fáceis de ler, né? Livros que não tem nenhum grande desafio de vocabulário, que a gente pega e a gente consegue sair lendo, assim. A leitura flui. E esses livros mais fáceis, eles são importantes, né? Eles têm o seu lugar aí para esses momentos em que a gente só quer curtir. E eu também enxergo um lugar neles no momento de atrair novos leitores. Como é que eu falo sobre literatura infantil especificamente? Eu costumo usar com as crianças, sempre que eu vou ler para crianças que não têm ainda o hábito da leitura, que não estão tão acostumadas com esses momentos de leitura, de ouvir histórias, eu gosto de levar sempre livros que sejam divertidos, histórias que sejam envolventes, histórias assim que tragam elementos do contexto das crianças, coisas com as quais as crianças possam se familiarizar, porque isso vai ajudar a fazer com que elas se conectem com mais facilidade aos livros e isso vai fazer com que elas gostem de ler. Mas se você está aqui num canal onde a gente fala sobre leitura, sobre desenvolvimento, sobre formação literária para crianças, você provavelmente se preocupa de fato com o desenvolvimento literário do seu filho, certo? Então, para você falar e ouvir que qualquer livro serve, não faz sentido, né? Uma das coisas mais faladas lá no Instagram foi que ler qualquer coisa é melhor do que não ler. Mas se você está aqui num canal onde a gente fala sobre literatura infantil, sobre formação leitora, você provavelmente se preocupa com a formação leitora do seu filho. E se você se preocupa com a formação leitora do seu filho, você não pode sair reproduzindo esse papinho de que tudo é bom e tudo presta, porque não é. Se a sua intenção é que seu filho cresça, que ele se forme, que ele se torne um leitor e que ele desenvolva as habilidades leitoras, você sabe que ele precisa ter desafios, que ele precisa crescer, que o nível de livros que ele vai ler precisa ir mudando com o tempo. Os livros precisam instigar ele e precisam fazer com que o seu filho se desenvolva, com que ele cresça. E não é qualquer livro que faz isso. Para crescer, a gente não pode ler sempre a mesma coisa. A gente não pode ler sempre os livros que são os mais fáceis, aqueles romances que a gente gosta e que nos prendem, mas que são todos iguais. Para crescer e para se desenvolver, a gente precisa se desafiar. É como na academia, se a gente usar sempre o mesmo peso, desde o primeiro dia da academia até, sei lá, 2, 3 anos, a gente não vai se desenvolver, a gente não vai ficar mais forte, a gente vai ficar ali naquele efeito platô. E agora então a segunda pergunta que eu quero trazer para vocês é: em que momento, quando e será que existe um momento em que a leitura pode ser prejudicial pra gente? Existe algum momento em que ler pode ser pior do que não ler?
Como eu estava falando, a leitura é o exercício da nossa mente, é o exercício do nosso cérebro. E quando a gente lê sempre a mesma coisa, sempre no mesmo nível, por muito tempo, a gente para de se desenvolver. E quando a gente para de se desenvolver, a gente se atrofia. A gente vai perdendo as nossas habilidades, a gente vai diminuindo, sabe? E além disso, existe um outro momento, uma outra situação em que a leitura está muito presente na minha vida e eu tenho certeza que na sua também, que é a leitura que a gente faz na internet. E essa é muito prejudicial. A leitura que a gente faz na internet, tanto nas pesquisas assim que a gente faz quando quer saber alguma coisa, ela é extremamente superficial. Ela não faz com que a gente foque, com que a gente se aprofunde num tema. A gente pega ali a informação, beleza, usa aqui e tal, e depois ela já vai embora, né? A informação não fica ali ocupando um espaço. Ela só é usada ali naquele momento em que a gente precisa. E essa leitura que não se aprofunda, ela não nos ajuda. Mas tem ainda uma outra leitura na internet que, pra mim, essa é uma leitura assim, ó, que realmente ela destrói neurônios. Que é a leitura que a gente faz nos stories, sabe? No Instagram. E aqui eu nem tô falando de conteúdo, porque tem muita gente que faz conteúdos maravilhosos no Instagram. Mas o formato, a forma como a gente lê no Instagram, vendo os stories, onde a gente tem que ficar ali segurando, né, com o dedinho para conseguir ler toda a informação, que muitas vezes é muito rica, isso faz com que a gente não tenha tempo de refletir. Porque a gente até para ali o dedinho e lê, e às vezes tem muita informação, informações profundas que a gente precisa, né, de um tempo ali de reflexão para se apropriar daquilo, para pensar sobre aquilo e para saber o que a gente acredita, o que a gente não acredita, o que a gente pensa sobre o assunto. Mas no Instagram isso é impossível, porque a gente larga o dedinho e já vem outra informação que parece tão importante quanto, e a gente precisa ler também. E aí depois já vem outra, e já vem outra, e vem outra, e vem outra, e a gente não se aprofunda em nada. E a gente fica cansado, a nossa mente fica cansada, os nossos olhos ficam cansados de ter contato com tanta informação. Só que essa informação, ela não fica em lugar nenhum. Ela vai embora. E todo esse tempo que a gente passa ali lendo, né, fazendo essas leituras superficiais, ele poderia estar sendo investido lendo algo que fosse profundo, algo que fosse realmente acrescentar na nossa vida. E bom, não vou nem entrar no aspecto aqui dos livros que têm erros de português, né, porque não dá, né, gente? Quando a gente lê as coisas assim escritas, impressas, a gente vai tendo essas coisas como modelos. Então, se a gente fica lendo livros que têm erros de português, erros ortográficos, a gente vai perdendo a nossa noção do que tá certo e o que tá errado. E daqui a pouco a gente já erra toda a nossa escrita também. E agora, uma outra questão que levantou bastante polêmica lá no Instagram é: quem define o que presta e o que não presta na literatura? E aí dentro dessa questão eu vejo assim, ó, uma grande confusão e um grande xalalá, né? Uma grande bobagem. A confusão que eu vejo é que as pessoas confundem o que é gosto do que é qualidade. Quando a gente está falando se alguma coisa presta ou não presta, a gente não está falando do gosto, a gente está falando da qualidade. O gosto, o nosso gosto literário, ele é pessoal. Ele é construído a partir daquilo que a gente é, a partir do nosso repertório, a partir das coisas com as quais a gente tem contato. Claro, existe bom gosto, existe mau gosto, né? Existem gostos que são definidos histórica e socialmente, mas o gosto ainda tá ali num campo muito subjetivo. Mas quando a gente tá falando de literatura, falando se uma coisa presta ou não presta, a gente não tá falando do gosto. A gente tá falando de qualidade. E qualidade não é relativo. Qualidade é realidade. Você percebe a diferença de qualidade entre objetos, né? Quando você vai, sei lá, comprar uma louça numa loja de R$10 e quando você vai comprar uma louça lá numa loja de não R$10, de muito mais que R$10, né? A gente percebe a qualidade, a diferença no refinamento dos materiais, nos objetos que a gente consome, né? Nas coisas que a gente tem aí ao nosso redor. E na literatura isso também existe. E como definir essa qualidade? Quais são os aspectos que a gente pode observar para perceber se uma literatura, se um livro tem mais qualidade que o outro ou não? Existem vários pontos que definem, que nos fazem perceber a qualidade de um livro e eu vou trazer 6 deles que eu fui pensando e entendendo ao longo da minha formação como leitora. O primeiro é a qualidade do texto. Existem textos
que são mais ricos em sua construção textual, textos que só de ler assim, só a forma da escrita, ela já nos inspira. E eu não tô falando de palavras que a gente não entende, mas de palavras, de escolha de palavras que tragam uma poesia, sabe? De metáforas, de figuras de linguagem, de expressões e de construções textuais que sejam mais elaboradas. O segundo ponto é a relevância do tema. Agora, né, com a função da pandemia, vocês já devem ter visto, eu vi vários livros infantis sobre 2020, sobre a pandemia, sobre as crianças estarem em casa. E desses livros que eu vi alguns assim que, olha, para 2021 eles já ficaram velhos, sabe? Já ficaram datados, já é uma coisa ali assim, ó, que eu não leria de novo. Mas também já li outros livros que daqui a 10 anos ainda vão ser livros legais. Embora a gente já esteja em outro contexto e nem lembre mais direito do que foi a pandemia, né? Tenha isso numa memória lá atrás. Os livros são bons porque o tema que eles trazem não é assim tão literal, uma coisa tão datada, uma coisa que morre ali. Não, eles falam sobre a vida, eles falam sobre a humanidade. Então eles conseguem tocar as pessoas em outros momentos também. O terceiro ponto é a capacidade que o livro tem de envolver o leitor. Sabe aquele livro que te prende, que faz com que você queira ler e descobrir assim o que vai acontecer com os personagens? Pois é, isso é uma coisa muito importante na literatura. Às vezes isso não acontece assim de cara no primeiro capítulo, às vezes isso vai acontecer, sei lá, no terceiro, quarto capítulo, né? A gente precisa dar uma chance assim para os livros também, mas é muito importante que os livros tenham essa capacidade de prender o leitor. O quarto ponto é a forma como a história se desenvolve, se a história ela é convincente, sabe? Se a gente consegue acreditar que mesmo lá naquele mundo totalmente de fantasia, aquelas coisas poderiam ter acontecido. Uma boa história, um bom livro, uma boa ficção, ela nos convence. O quinto ponto é, o que a gente sente? A história nos emociona? Porque literatura é arte, e a arte ela precisa nos emocionar, ela precisa nos tocar. E o sexto ponto é, o livro nos faz pensar? E eu vejo nesse ponto a grande crítica aos livros de autoajuda. Os livros de autoajuda são esses livros que nos trazem as respostas, né? Pra gente resolver os nossos problemas da nossa vida humana. Mas a gente não precisa desses livros. Esses livros não nos fazem crescer, não nos fazem pensar. Existem livros que são manuais, assim, que são importantes, que tenham passo 1, 2, 3. Como, por exemplo, quando a gente foi construir a nossa casa de barro, a gente precisou de um livro que falasse sobre construção de casas de barro. E a gente seguiu ali passo 1, passo 2, passo 3, passo 27, né? Fomos seguindo porque era uma coisa que a gente precisava que alguém nos guiasse. Mas, será que a gente precisa ler um livro sobre como ser feliz? Não, a gente não precisa ouvir uma outra pessoa que vive em outro contexto, que conhece outras pessoas que têm uma outra vida, nos dizendo o que a gente precisa fazer, quais são os passos que a gente precisa seguir para ser feliz. Porque essas respostas elas não vêm de fora para dentro, elas saem de dentro para fora. E por isso a gente precisa refletir. Por isso, os livros que nos fazem pensar são tão importantes. Nesse vídeo aqui eu estou falando sobre leitura, sobre formação leitora, assim, de um modo mais geral, né? Mas aqui no Conta Outra eu falo sobre literatura infantil, sobre a formação de crianças leitoras. E pelas coisas que eu falei aqui, talvez você pense que a literatura mais perigosa seja a literatura adulta, né? Que seja na literatura adulta que a gente encontra coisas mais fracas, assim, que não nos ajudam, não nos desenvolvem enquanto leitores. Mas na literatura infantil tem muita coisa que é muito desnecessária, muita coisa da qual a gente tem que fugir, tirar as nossas crianças de perto. O Conta Outra, o meu trabalho aqui na internet, existe para que você que está aí perto da sua criança, que está educando crianças, possa conhecer mais sobre literatura infantil e formar leitores do jeito certo e possa encontrar livros de qualidade para formar as crianças. Aqui eu trago bastante conteúdo para que você possa conhecer e aprender a identificar quando um livro é legal, quando ele não é, quando ele presta, quando ele não presta. Mas claro, todo o conteúdo que eu trago aqui, ele é bem abrangente, né? Ele é para um público geral, para pessoas com as quais eu não convivo, pessoas que eu não conheço. Então talvez nem tudo que tá aqui se aplique a você. Porque sim, na literatura tem a questão da qualidade que eu falei, mas também tem a questão do gosto.
gosto, né? E essa parte do gosto, de pensar quais são os livros que mais vão agradar os seus filhos, isso não cabe aqui no YouTube, onde todo o material é feito para um grande público, né? Para um público geral. Mas para resolver esse problema, para poder ajudar vocês a encontrarem os livros que são os mais legais e que vão atingir ali as necessidades de desenvolvimento leitor dos seus filhos, eu desenvolvi a consultoria Minha Primeira Biblioteca, onde eu tenho o privilégio de acompanhar algumas famílias e de mostrar ali o caminho da roça para elas, de ajudar elas a construírem uma biblioteca que forme leitores, uma biblioteca totalmente personalizada para a sua criança. Se você quiser mais informações sobre a consultoria, tem um link aqui embaixo onde você vai ver uma página onde tem muitas informações e qualquer coisa que você precisar, ficar em dúvida, pode entrar em contato, que vai ser um prazer te responder e vai ser um prazer te pegar pela mãozinha e construir uma biblioteca para o seu filho. E por hoje é isso! Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam e compartilhem ele, mandem ele para outras pessoas que precisam ouvir e pensar um pouco sobre esse assunto também. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!